Seja muito bem-vinda. Eu sou a Giana Pereira, consultora e fundadora da GPS de Negócios e especialista em gestão empresarial para negócios da área da beleza, estética e saúde feminina. E o meu foco é ajudar você a escalar o seu negócio com clareza, direção e estrutura. Neste vídeo, eu vou explicar como você pode dobrar o seu faturamento aplicando a estrutura de escala 5P. A estrutura de 5 passos é muito simples e direta ao ponto. Ela foi a responsável por ajudar clientes minhas a escalarem os seus negócios em pouco tempo. Muitas delas aumentando seu faturamento em 50%, 60%, gerando receitas escaladas em mais de 100k. Muito bem, então, só para trazer um contexto aqui para você, muitas das pessoas, das empresárias que eu atendo aqui na GPS, chegam para mim com a mesma dor. Jana, eu tô com um faturamento estagnado há meses, ou às vezes até há anos, e não conseguem sair daquele patamar. E aí, quando eu vou olhar para o negócio delas, esse é o contexto que eu encontro ali no negócio delas, né? Muitas delas não têm uma congruência no posicionamento. O que é isso? O Google tá de um jeito, o WhatsApp tá de outro, o Instagram tá de outro, não tem clareza de para quem elas falam. Então não existe essa congruência no posicionamento. E todos esses pontos de contato que o cliente tem com a sua marca, eles precisam estar falando a mesma língua, senão você não consegue gerar essa confiança, essa segurança, esse desejo para que ele agende com você. E o mais importante hoje é que tudo isso influencia nas recomendações que o Google e as IAs fazem sobre você e o seu negócio, que hoje é o maior poder da internet. É quando a IA recomenda o seu negócio. E para isso acontecer, você precisa ter uma congruência no seu posicionamento muito forte. Outro ponto que eu observo é que elas não fazem uma estratégia de vendas ou não têm uma estratégia de vendas muito bem desenhada, que são as ativações que você faz no seu negócio, tanto para atrair clientes novos, quanto para reter os que você já tem. E principalmente não tem um conteúdo estratégico ali, né? Então, o conteúdo nesses pontos de contato, eles devem estar totalmente atrelados às vendas, às estratégias de vendas do mês. Então, focando sempre em atrair, engajar e reter o seu público, tá? Se o seu negócio não tem essa estrutura bem definida, esse é o resultado. Falta de previsibilidade no seu faturamento, oscilação, frustração, ansiedade, eu sei que você passa por isso. Te falta essa clareza, essa direção. Então você fica ali com a cabeça sempre pensando, com medo, com ansiedade, sem saber o que fazer para realmente, de fato, aumentar ali o seu faturamento. Então é bem ruim mesmo, eu entendo super vocês. E eu gosto muito de trazer como que é a escala de um negócio. Eu falo que ele tem 3 fases. Essa primeira fase, que é o start, é onde a gente precisa fazer com que esses pontos de contato se conversem. Então, onde a gente constrói essa base sólida para o seu negócio. Ele vai desde ajustar essa questão dos pontos de contato, ajustar a sua esteira de serviços, ajustar as suas metas, a sua estratégia de venda, o seu conteúdo. É basicamente aqui que se encontra a estrutura de escala 5P, e é o que eu vou explicar para você um pouco mais à frente. A segunda fase de execução, que é a fase de testes, é onde tudo que a gente levantou e definiu nessa primeira fase do start, a gente coloca em prática e analisa se os resultados realmente fazem sentido, o que a gente precisa mudar ou não. É quando você começa a fazer conteúdos que realmente são focados e atrelados à sua estratégia de venda, são focados em vender, em atrair o cliente certo. Tá? Então é aqui nessa segunda fase da execução que você vai colocar para jogo tudo aquilo que a gente levantou e realmente, de fato, analisar qual é o resultado disso, se você escala ou se você precisa voltar e reavaliar os pontos. Uma terceira fase da escala de negócios é onde você vai para o próximo nível, que você sai do jogo individual e você vai para o jogo de equipe, né? A maioria das pessoas com que eu trabalho, das empresárias com que eu trabalho, elas trabalham sozinhas, gerem o seu negócio sozinhas, ou às vezes tem uma pessoa ou outra que trabalha ali com ela, mas em sua maioria elas trabalham sozinhas. Então aqui é onde a gente prepara você e o seu negócio para escalar através de uma equipe. Então existem algumas fases que a gente pode passar ali na escala de negócios, e ao meu ver, essas são as principais, tá? Mas aqui, nesse primeiro momento, eu quero trazer para você como funciona essa estrutura de escala 5P. Como você vai trabalhar e implantar essa escala no seu negócio para que você consiga dobrar o seu faturamento, tá? A primeira, o que eu chamo de 5P, são 5 passos, tá? Então, o primeiro passo a gente vai falar da esteira. Então, a gente precisa transformar o seu negócio, os seus serviços, a sua cartela de serviços em uma esteira. O que é isso? Eu tenho um produto, um serviço, o cliente precisa agora do próximo passo. Então, por exemplo, eu tenho
o corte de cabelo é o meu serviço de entrada, por exemplo. Qual é o próximo passo do meu cliente? O próximo passo é fazer uma hidratação, é de repente fazer uma coloração. Então eu sempre tenho que pensar ali nos meus serviços como uma esteira, ou serviços que se complementem, para que você consiga sempre aumentar o ticket médio por cliente. É assim que você consegue aumentar o seu faturamento. Existem três questões ali que você pode fazer: atraindo mais clientes, aumentando o ticket médio, quanto esse cliente gasta com você, ou aumentando o valor dos seus produtos e serviços. São as 3 formas que você pode fazer para aumentar o seu faturamento, tá? Então, a ideia é que a gente consiga obter mais compras do nosso cliente ao longo do tempo. Um segundo passo é a atração. Você precisa ajustar os seus canais, aqueles que fazem sentido para o seu negócio estar, e eles precisam estar falando a mesma língua para gerar esse desejo, para gerar essa conexão, para gerar essa segurança no seu cliente. Se o seu Google tá falando uma coisa, o seu WhatsApp outra, o seu Instagram outra, não adianta, o cliente vai olhar aquilo, ele vai virar as costas e vai embora, porque ele não vai confiar em você. Então precisa existir uma congruência nesses pontos de contato, tá ok? Um terceiro passo é o da conversão. É a experiência que o seu cliente tem nestes pontos de aquisição. Então, como é a experiência dele no Google, como é a experiência dele no WhatsApp, como é a experiência dele no Instagram. Então, ali a gente trabalha em torno desses que a gente chama de funis, né? Então, o Google ele vai levar para o Instagram, geralmente essa é mais ou menos a jornada que acontece. O Google leva para o Instagram, do Instagram ele leva para o WhatsApp. Tá? Então, a gente precisa fornecer informações e fazer esse caminho para o nosso cliente ser o mais fácil e claro possível, tá? E a gente precisa trabalhar todos esses pontos de contato e essa experiência nos canais de aquisição para que ele vá criando esse relacionamento com você e essa experiência positiva. Então, precisa estar bem afiadinho para maximizar essas conversões, tá? E transformar ele de um potencial cliente em um cliente de verdade. Um quarto passo é o passo da monetização. Então, é mais ou menos aquilo, né, que fala no filme da Alice no País das Maravilhas. Se você não tem um caminho, qualquer caminho serve. Aqui é onde a gente define o que a gente vai fazer, quais são as estratégias que a gente vai adotar para aumentar o nosso faturamento. Quais são as ações, o que a gente vai fazer e ter de ativações com os nossos potenciais clientes e com os clientes que nós já temos para aumentar esse faturamento. Aqui é onde a gente seta as nossas metas e ações que a gente vai fazer para aumentar esse faturamento, tá? E o quinto passo é colocar, né, em execução essas estratégias. Como? Através do nosso conteúdo. Então, a partir do momento que a gente definiu como a gente vai monetizar esses nossos produtos, esses nossos serviços, a gente precisa entender, ok, como eu comunico isso para o meu público? Eu comunico isso através do Instagram, eu comunico isso num grupo de WhatsApp. Então, a gente precisa colocar essas estratégias de vendas para rodar de uma forma sincronizada, tá? Então, não adianta nada eu determinar que eu vou vender, sei lá, um combo de cronograma capilar e eu não trabalho a geração de desejo no meu WhatsApp, no meu Instagram. Então, tudo precisa estar muito bem alinhado e atrelado à sua estratégia de vendas. Você não pode fazer nenhum conteúdo sem que ele esteja totalmente atrelado à sua estratégia de vendas, tá? Não pode ter nenhuma ação desconectada. Aqui é onde a gente vai atrair novos clientes e também nutrir os clientes que você já tem. Perfeito? E quais são os principais benefícios de você implantar essa estrutura de escala 5P? Eu costumo falar que você aumenta a sua previsibilidade, porque você vai sempre ter leads qualificados chegando no seu negócio e clientes que você já tem na sua base sendo ativados todos os dias. Então, isso gera um movimento, é o que a gente chama de gerar demanda para o seu negócio. Você não vai ficar lá assim, parada, esperando alguém te indicar, ou a sorte, ou contar, né, com a fé para atrair o cliente. Você vai fazer ações ativas para que você realmente atraia e tenha mais previsibilidade, tá? Com isso, com certeza o seu faturamento ele vai aumentar, porque você vai ter tudo isso implantado e é impossível você não ter resultado, porque você sempre vai estar gerando movimento, sempre vai estar gerando demanda para o seu negócio, tá? Então, você passa daquela coisa de ansiedade, de esperar as coisas acontecerem para realmente tomar uma posição
ativa. E aí você passa a escalar constantemente, consistentemente. Você tem mais controle, você aprende nesse processo de escala 5P em qual variável que você vai mexer, se de repente não está chegando muito lead, o que você precisa fazer para chegar mais, de repente eu vou precisar investir num tráfego pago. Então você vai entendendo ali em que fase dessa estrutura de escala você está travando ou você precisa melhorar ali para atrair mais pessoas. E aí você começa a crescer o seu negócio com segurança e consistência. Perfeito? E assim, eu sei que pode ser complexo para algumas pessoas implantar esses 5 passos dessa estrutura de escala, e é por isso que eu criei a consultoria Rota da Atração, para que a gente consiga de fato criar esse movimento para o seu negócio, colocar essas coisas de uma forma personalizada e implantar isso no seu negócio para o seu negócio crescer de forma consistente e segura, tá? Então, eu entrego toda essa estrutura de escala 5P dentro da consultoria Rota da Atração. E ali, como funciona? Então, é uma consultoria rápida, tá? De implementação mesmo. A única coisa que você vai ter o trabalho é de me passar as informações do seu negócio e eu monto essa estrutura para você, tá? Eu vou te direcionar, te dar todos os passos que você precisa fazer para ajustar os pontos que você precisa ajustar no seu negócio, tá? O seu único papel vai ser me dar as informações e depois executar quando eu te entregar um plano de ação, tá? Então são 2 reuniões dentro desses 30 dias. A primeira eu coleto todas essas informações com você e faço depois uma última reunião para te passar esse plano de uma forma completa e você tirar todas as suas dúvidas e tudo mais. Mas assim, é uma consultoria muito dinâmica, onde a gente vai se falar muito pelo WhatsApp, mas a minha ideia é que tenham poucas reuniões para você não ficar sobrecarregada de informações, tá? E aí, eu te entrego esse plano de ação, uma planilha com tudo que você precisa fazer em cada etapa, te dando ali qual é a prioridade. Te dou também um calendário editorial atrelado à estratégia de vendas que nós determinarmos e um relatório completo em PDF para você entender tudo que nós fizemos, tudo que nós pesquisamos ali para o seu negócio. Quando você tiver alguma dúvida, você consultar. Perfeito? Então, se você quiser o meu acompanhamento, o meu direcionamento para o seu negócio, me chama aqui diretamente no WhatsApp para você implantar essa estrutura de uma forma rápida e fácil no seu negócio. Tá bom? Até mais!